graça e a paz do Senhor Jesus Amém. em nossas vidas. Irmãos, estamos aqui no segundo capítulo da série Porque Eu Sou Feliz. Nós abordamos na quarta-feira passada, para a glória do Senhor, abordamos o primeiro tópico de Porque Eu Sou Feliz. Nós fizemos uma introdução apressada, mas necessária. E o melhor de tudo é que nós nos preparamos, porque nós nos arrependemos e nós confessamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida e estamos vestidos, da armadura de Deus para podermos receber a glória da Tua palavra, a glória da palavra de Deus, de tudo que emana do Senhor, que é santo, misericordioso, justo. Então hoje nós vamos ver o segundo capítulo e vamos, dentro desse tempo tão pequeno, vamos de certa forma correr para abraçar o que melhor vem do ensino de Jesus, e é isso que nos importa. Então aqui nós vamos no segundo capítulo dizer porque eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu sou humilde de espírito. E a gente pode dizer isso, irmão, que nós somos humildes de espírito. Nós sabemos que ser humilde de espírito, essa é uma revelação do caráter de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nos ensina as multidões e ensina a seus discípulos no Sermão do Monte. Comecemos logo na palavra que diz, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, um texto que todo crente já deve ter lido 1 milhão de vezes. Eu não vou dizer que possa ter absorvido espiritualmente, mas esse é o nosso intento, é que nós, com humildade, possamos aprender a ser humildes de espírito. Então vejamos aqui, irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então aqui o Sermão do Monte, esse contexto bíblico do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, ele se situa no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia, no capítulo 5, 6 e 7 e também no capítulo 6 de Lucas, de uma forma mais abreviada, apenas para situar de forma bíblica o perfil da felicidade, que é isso que nós estamos abordando. Então, a primeira frase aqui do sermão é essa: bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Que coisa maravilhosa nós vimos isso, irmão? Isso vem logo depois que Jesus abriu o seu ministério, quando ele disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou chegou o reino dos céus. Então nós vimos aí, nessa passagem, que logo em seguida houve o chamado de discípulos. Nós vemos aqui que Jesus chamou discípulos para serem pescadores de homens, e essa mensagem de Jesus é para todos nós, sermos pescadores de homens. E depois veja bem que passagem maravilhosa. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ou seja, a boa nova da salvação, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Já a manifestação da glória de Deus entre o povo, mostrando os milagres de Jesus, os sinais de que ele era o Filho de Deus. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos e pessoas doentes e paralíticos, e ele os curou. Oh glória! E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Rio Jordão, numerosas multidões seguiam a Jesus, o Rei, o Messias. Então veja bem, no contexto bíblico nós já vimos, e dentre essas pessoas que estavam, quem assistia ao Sermão do Monte? Nós vimos aqui que eram as multidões, nas multidões, claro, existiam os ímpios, os gentios, aquelas pessoas que ainda não tinham recebido a graça do Senhor, mas outros também que já tinham sido convertidos e arrependidos, depois de ter ecoado a primeira fala de Jesus, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E também, dentre essas pessoas, existiam, claro, vamos dizer assim, fragmentação dos grupos que encarnavam o poder político e religioso daquele tempo, que todos nós que conhecemos um pouco a história, que nós que nos aprofundamos mais um pouco,
Isso aí eu conclamo a todos, exorto a todos para fazê-lo, porque é importante conhecer a historiografia, a geografia de todo esse tempo para podermos nos aprender, para aprendermos melhor as lições dos ensinamentos que emanam do Rei, que emanam de Jesus. Então veja bem, aqueles grupos que estavam lá, nós sabemos os fariseus, os saduceus, os essênios e também os zelotes, que na realidade eles encarnavam assim, aqueles grupos principais, né, dos povos naquele tempo. Então a gente sabe muito bem que os fariseus eram os religiosos, aqueles apegados à lei, não só a lei mosaica, mas também o cerimonial, a cerimonialista, a lei dos costumes morais e etc. e tal. E nós sabemos que os fariseus se sentiam os mais puros dos puros, mas também tinha os saduceus. Os saduceus eram a ala mais liberal. Os fariseus eram aqueles mais tradicionalistas, né? Os judeus mais tradicionalistas, da Torá. E os saduceus eram mais liberais, que não criam na ressurreição, que não criam em anjos, e de certa forma eles cultuavam a ritualística, né? Então aqui nós estamos vendo fragmentos desses povos que estavam naquele momento em que Jesus pregava o início da sua doutrina, né? A base sólida da doutrina de Jesus, que é o Sermão do Monte. E também nós sabemos dos essênios, que eram aquelas pessoas que viviam afastadas, que não queriam se imiscuir no meio da sociedade corrente lá da época, que viviam afastadas. Era como seriam, a gente podia fazer uma comparação de pessoas que viveriam, né, depois em mosteiros, né, em conventos. Hoje a gente pode ver em determinadas religiões pessoas que se afastam do povo e vai viver, habitar, por exemplo, no Himalaia, e etc e tal, e que não se envolve de certa forma com as pessoas, com aquela sociedade local. E por fim os zelotes, que representavam o pessoal, o libertário, que era aqueles que criam na força da espada, e que eles esperavam e aguardavam o Messias da espada, aquele que ia libertar o povo de Israel do jugo romano, né, do César. Então era isso que se esperava. Mas de modo geral, os judeus aguardavam, pelo que foi dito pelos profetas, a vinda do Messias. O Messias não veio no cavalo branco, feito a Alexandre o Grande. Ele não veio como Aníbal, aquele grande guerreiro. Não veio como nenhum imperador que nas suas aparências demonstravam força, não é? E que faziam com que os inimigos tremessem. Muito pelo contrário, Jesus veio humildemente em cima do jumentinho e aí trouxe o reino dos céus para a terra. Veja que coisa interessante, paradoxal. Então todos estavam lá esperando. Jesus já tinha feito esses milagres do qual eu já falei aqui. Então todos estavam esperando a primeira fala pública mesmo, com um certo de conteúdo, né, além daquele arrependei-vos. Então nós vamos ver que Jesus ali sentado diante das multidões, diante desses fragmentos de povos, né, que formavam esse povo todo de Israel à época, Jesus vem e surpreende com o discurso que é a base da sua doutrina, que é a contra-revolução, que é exatamente tudo isso que hoje ecoa contra o que o mundo, o establishment, o mundo, né, o status social do mundo, né, proclama. Tudo Jesus veio a ensinar. Então aí, irmãos, vamos aprender esse primeiro tópico. Esse primeiro tópico diz: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então, quem são os humildes de coração? Com certeza não são os pobres. Com certeza não são aqueles da pobreza franciscana. Nessa interpretação, Francisco de Assis interpretou essa parte da Bíblia achando que aqueles que eram despojados de elementos materialistas seriam abençoados pelo poder espiritual de Deus, pela glória de Deus, mas a gente sabe que não é assim. Mas também não se animem muito, porque também não são os ricos, mas também não são os mais ou menos. Não é essa a lição de Jesus. Humildes de coração, na realidade, nós sabemos, pelo estudo da palavra, pelo que o Espírito Santo nos tem falado e falado ao mundo que contempla a glória de Jesus, a glória de Deus, sabe que os humildes de coração são aqueles, como nós, todos nós, carentes de Jesus, carentes de Deus, carentes, nós necessitados de Deus, aqueles que têm fome e sede da palavra santa, aqueles que buscam em Deus a razão do seu viver e a razão da pós-existência, porque nós sabemos que a salvação foi dada por Jesus, glória a Deus, nós sabemos disso. Então veja bem, são humildes de coração aqueles que são ensináveis, ou seja, aqueles que são como uma criança, porque a gente sabe, para ensinar um adulto
geralmente a gente parte de preceitos já pré-conhecidos, pré-fabricados, ou seja, nós fazemos comparações porque o adulto ele analisa, não é, e pensa e raciocina na lógica do adulto com algo que ele já aprendeu durante a vida dele. Então ele faz comparações, ele traça esses filtros, não é, mentais, essas sinapses que nós fazemos para aprendermos mais sobre algum ensinamento novo, né, alguma coisa que vem nova em nossa vida. As crianças não. As crianças recebem do nada. As crianças, elas quando são ensinadas pela primeira vez, claro, em tudo, elas aprendem aquilo que vem. Então, não há referência. Por isso que Jesus disse que nós devemos ser como as crianças, porque se nós não formos como as crianças, também não seremos do reino, não veremos a Deus, não seremos do reino dos céus. Isso é muito importante a gente saber que a humildade consiste nisso, em ser ensinável. Eu quero aprender com Jesus. Então, irmão, nós queremos aprender com Jesus? Essa é a questão. Nós queremos aprender com Jesus ou nós não queremos aprender? Se nós queremos aprender com Jesus e temos humildade para isso, nós devemos dobrar o nosso joelho, nós devemos ler a palavra santa, buscar nele e copiar Jesus, ou seja, sermos imitadores de Cristo. Fazemos aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez. Alguém pode dizer assim, mas jamais seremos idênticos a Jesus. É blasfêmia nós queremos ser idênticos a Jesus, porque a identidade é algo que todos os predicados se igualam mesmo, né? Eles são idênticos mesmo, idênticos. Nós podemos ser como Jesus nos fez, semelhantes. Semelhantes não é idêntico. Semelhante absorve alguns atributos daquilo que é imitado. Então nós somos embaixadores de Cristo e devemos imitar Jesus para podermos, com Ele, né, rumarmos à glória eterna. Amém. Irmãos, deixa-me ver mais alguma coisa aqui, porque o tema é muito fascinante, o tema é muito complexo. Eu abordei aqui nessa primeira fase, né, a humildade de espírito, e nos outros capítulos que nós seguiremos, nós vamos buscar todos os outros passos. Agora, a humildade de espírito tem outra conotação muito importante. Ela compreende o primeiro degrau nesse perfil bíblico de felicidade. Porque você não vai poder chorar, ter compaixão pelo irmão, se você não tem humildade de espírito. Você não vai poder ser manso se você não tem humildade de espírito, porque a humildade é o antônimo da arrogância, do orgulho. Então você não vai poder também ser um pacificador. Como você vai pacificar se você é arrogante e orgulhoso, se você não se dobra a Jesus? Você não vai poder também ser um quê? Um perseguido, porque Jesus diz que nós seremos perseguidos, né? E recebemos galardão no céu por isso, se nós perseverarmos. Então, a humildade é uma característica, é a primeira característica de um ser feliz, ser humilde de espírito, assim como Jesus. Não é obra humana, mas o Espírito Santo andando em nós. Então não adianta eu me esforçar tanto para ser humilde, porque eu não vou ser. Eu não terei essa condição. Assim como o dom, embora não tenha relacionamento, ou seja, o dom do Espírito é dado pelo Espírito Santo, certo? Mas aqui nas bem-aventuranças, essas características, né, do caráter de Jesus, elas não podem ser isoladas, tipo assim, você é humilde de espírito e você é manso de coração, você chora pelos outros, tem misericórdia, você é o perseguido. Não. Todo convertido, todo aquele que se rende verdadeiramente a Jesus, ele tem de ter todas essas características. Então essas características da bem-aventurança é como uma fotografia. Você, quando você fotografa alguém, ele não vai adquirir isso, não. Quando você fotografa aquele que se dedicou a Jesus, que se entregou a Jesus, ele terá essas características perdoa a redundância, do caráter de Jesus Cristo. Então todo convertido há de ter a humildade de espírito, há de ser manso. Se essas características não transbordam em nós, é porque nós estamos falhos no nosso caminhar, que eu gosto de dizer, no processo de santificação. Então precisamos ter humildade para compreender isso, certo, irmãos? Falei do contexto bíblico, o contexto geográfico rapidamente.
A gente sabe que, eu pulei, mas vou falar aqui agora, a gente sabe que o Sermão do Monte foi feito no monte, assim, o monte tem muita importância na Bíblia, né? Nós sabemos que mais de 12, 17 montes são enumerados na Bíblia. A gente sabe que Moisés, no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei. A gente sabe disso. A gente sabe que Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, ou Caveira, né? Calvário. A gente sabe que Elias batalhou com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, onde ele também sacrificou, fez um altar para Deus, não é verdade? Mas é incrível, no Sermão da Montanha não há nenhuma descrição do monte. A gente sabe que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele o fez no Monte Moriá. E assim a gente conhece muitas passagens da Bíblia em torno dos montes, né? Dos montes. Mas o Sermão do Monte, não há um nome específico, ninguém sabe exatamente onde foi feito, mas a gente sabe que deve ter sido na Galiléia, ali perto de Cafarnaum, e foi lá onde Jesus proclamou a doutrina básica e paradoxal da vontade humana, ou seja, tudo o que Jesus ensinou nessas 8 bem-aventuranças, porque são 8 qualidades, eu falei 9 da última vez, mas é porque eu confundi com o número da série, são 9 dias, né, mas houve uma introdução. Essas oito qualidades do ser, né, que imita a Jesus, na verdade, como eu disse, deixa eu ver aqui, estava falando do contexto geográfico, falei do público-alvo, sim, glória a Deus, Senhor. Então são 8 características e a gente sabe muito bem que essas outras características elas vão ser examinadas cada vez, né, de per si a cada semana, e a próxima nós vamos falar sobre aqueles que choram. Então, irmãos, isso é muito importante para todos nós. Deixa-me ver mais uma coisa. Sim, quando aconteceu a proclamação do Sermão do Monte, faziam 400 anos, mais de 400 anos que a voz dos profetas já não ecoava mais em Israel, como se Deus tivesse silenciado. E o povo estava aguardando, né, que as profecias fossem concretizadas. Então o povo aguardava o Messias. E o povo, como eu disse, esperava que o Messias viesse, e agora queriam que o Messias viesse em cima de um cavalo para acabar com o jugo, né, do poder romano, porque na realidade os judeus eram escravos de Roma, mas Jesus surpreendeu com esse discurso maravilhoso, com esse ensinamento maravilhoso, nos chamando a ser humildes de coração. Apenas a primeira linha é essa, sermos humildes de coração. Vamos buscar isso, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, né? Orar, irmão. Não, pode deixar. Senhor Deus, bendito, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Tu és o único Deus, o Senhor da nossa vida, Senhor. Nos rendemos a Ti, nos curvamos, Senhor, diante da Tua santa, gloriosa e poderosa presença, Senhor. Glória a Deus. Para Te louvar, para Te exaltar por tudo que o Senhor é, meu Pai. Por tudo que o Senhor representa. Deus maravilhoso. Para nós, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. E aqui estamos, Senhor, glória, para aprendermos de Ti, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Te agradecemos por este momento em que fomos edificados, ó Deus, com a ministração da Tua glória palavra. Glória a Deus, Senhor. Ó Pai, que essa palavra, Senhor, Te amamos, venha gerar Pai. em nós, Senhor, mudança de vida, mudança de atitude, ó Pai, transformação, ó Deus. Glória a que Deus. Possamos, Senhor Deus, entender que o melhor é estar no centro da Tua vontade, o melhor é ouvir a Tua voz, é fazer a Tua Senhor. vontade, é Te servir, Senhor. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a Te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Senhor. Glória nos a Deus. ensina, Senhor, a praticarmos a Tua palavra, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Aleluia. A sermos sal, a sermos luz, a sermos exemplo, Aleluia, Deus, imitadores Senhor, de Cristo, Senhor Deus. A vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Te agradecemos por este momento, te rogamos, Senhor, que o Senhor continue a abençoar. Glória a Deus, Senhor. Alfredo, Pai, que tem se dedicado à Tua obra, Pai, que tem se dedicado, toda Senhor, a glória a ao Senhor Deus, Senhor, unicamente as a boas Deus. novas, Senhor, do Teu Evangelho, ó Pai. Capacita o Senhor Deus com Tua graça, com Aleluia, Tua amor, com a Senhor. unção do Teu Espírito Santo,
Nos ajuda também, Senhor, Sim. a tomarmos, Senhor, esta atitude, Pai, a nos encorajarmos, Senhor, É verdade. e sermos também praticantes, Precisamos não disso. somente ouvintes, Senhor, da Isso. Tua palavra, Pai. Assim, Senhor, nós nos entregamos a Oh, Ti. glória. Também, Senhor, Sim. entregamos a Ti, Senhor, nosso ambiente de trabalho, a vida dos nossos colegas e companheiros de trabalho. Maravilha. Que a Tua palavra venha também, Senhor, tocá-los, Derrama, alcançar, Senhor, o a teu vida de amor cada um sobre deles. todos nós e a Que eles venham sentir misericórdia. o desejo de ouvir a Tua voz, Senhor, de chegar até aqui, Pai, e serem abençoados por Ti, Senhor. Porque isso é o melhor Oh, que nós glória. podemos fazer, Senhor. A melhor escolha da Oh, nossa glória a vida é nos Deus, prostrarmos Senhor. aos Teus pés, é nos rendermos a Ti, Senhor, é reconhecermos como o Senhor amado da nossa vida. Assim nós oramos, assim nós agradecemos e te pedimos que o Senhor nos dê outras oportunidades, Senhor, de estarmos aqui, ouvindo Em a nome Tua de voz, Jesus. Senhor, sendo edificados através da Tua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos e te agradecemos, certos de que o Senhor nos ouve. Amém. Amém, amém, amém. Ah, o Alfredo já estava aí com a câmera. Desliga. Amém. Deixa eu desligar. Perdão. Pronto.